Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso só volta a campo na próxima segunda-feira, ou seja, daqui a uma semana. Muita coisa poderia acontecer nos próximos dias. Neste vídeo, um convite ao debate maduro sobre gestão e, claro, o técnico Luiz Castro. Fica ou não fica no comando do Botafogo? Antes de tudo isso, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 42 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Vasco eliminado pelo ABC no último meio de semana na Copa do Brasil em São Januário. Segunda fase. O Vasco até jogou mais que o Flamengo em alguns momentos na semifinal do Carioca ontem, mas perdeu por 3-1, porque o time ainda não está pronto. O Flamengo venceu os 2 jogos das semifinais do Carioca contra o Vasco, mas é muito criticado no momento, porque o time está longe de estar pronto, está indo nas individualidades. O time do Flamengo joga mal na maior parte do tempo. O Cruzeiro perdeu os 2 jogos da semifinal do Campeonato Mineiro para o América Mineiro, que é hoje um time melhor que o Cruzeiro, mais pronto e com um trabalho longevo do técnico Wagner Mancini, que tem o América Mineiro na mão. Isso falando sobre o time de futebol. E ontem o próprio Mancini admitiu que o América Mineiro controlou menos o jogo do que deveria e poderia ter jogado melhor, mas venceu por 2-1, teve 100% de aproveitamento contra o Cruzeiro nas semifinais do Mineiro. Internacional empatou o primeiro jogo da semifinal do Gaúcho com o Caxias. Grêmio perdeu de virada o primeiro jogo da semifinal do Gaúcho para o Ipiranga. Ipiranga, do Rio Grande do Sul, que eliminou o Bragantino, o Red Bull Bragantino, no meio da última semana pela Copa do Brasil. 12 dos 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro já foram eliminados de algo. Estamos em março de 2023. Por que estou falando tudo isso? Porque o Botafogo poderia aproveitar a fragilidade ou algumas das fragilidades de times importantes do futebol brasileiro, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. E para isso o Botafogo precisa se organizar dentro e fora de campo. Não citei os resultados ou o desempenho de alguns times para dizer que o Botafogo está no mesmo bolo e que não tem problema, que assim pode continuar à vontade, que daqui a pouco vai dar certo. Não, estou falando sobre isso para observarmos o cenário de uma forma mais abrangente e entendermos que tem como Botafogo dar um salto, talvez um salto até maior do que aquele que imaginávamos lá atrás, porque outras equipes estão com muitas dificuldades, não tem por que o Botafogo tropeçar nas próprias pernas. Falando primeiro a respeito do extracampo, e deixo aqui muito claro, sou grato ao Textor por ter comprado 90% das ações do futebol do Botafogo. Do jeito que estava, não tinha como continuar. E tenho minhas dúvidas se o Botafogo conseguiria vender 90% das ações para outro. Às vezes vejo esse comentário, se não fosse o Textor, outro compraria, não sei. Tenho minhas dúvidas, mas o Textor comprou. Então, que bom, o Botafogo agora tem recursos financeiros, está tentando organizar ou reorganizar o pagamento das dívidas, ótimo. Mas o John Textor tem que entender que este clube precisa de uma hierarquia clara e bem definida, justamente para, de repente, pular algumas etapas. O Botafogo tendo um CEO aqui no Brasil, conhecendo de futebol e do contexto do futebol brasileiro, pode vir a fazer muita diferença. Eu venho falando aqui repetidamente, CEO, CFO, diretor de futebol, que hoje é o André Mazzucco, scout, análise de mercado, análise de desempenho, comissão técnica.
um conversando com o outro. Chega tudo mastigadinho ao Textor, para ele confirmar ou não, ou às vezes apenas para ele entender os mecanismos e o que levou, por exemplo, o Botafogo ter a ideia de contratar o jogador A ou o jogador B, ou de mandar embora o jogador A ou o jogador B, ou de mandar embora até o próprio treinador, que ainda não chegamos nessa parte aqui no vídeo. O Botafogo se organizando fora de campo, hierarquicamente, tem tudo para fazer já um bom 2023, porque tem como correr atrás. O Botafogo está na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, e melhorar muito gradativamente para 2024, 2025, 2026 e assim por diante. Daqui a pouco o clube está caminhando com as próprias pernas, sem depender dos aportes do John Textor. Se ele continuar injetando dinheiro depois, ótimo, melhor ainda. Mas a ideia é fazer com que o clube não precise disso. Atualmente é preciso e ele tem que aportar. Está estabelecido em contrato. Entretanto, o Botafogo tem como ser funcional e saudável em breve, dependendo muito de algumas ações a serem tomadas agora. O John Textor precisa descentralizar ações no Botafogo. E, claro, contar com os profissionais de alta qualidade. O clube já tem ótimos profissionais. Claro que pode contratar outros e eles devem ser avaliados constantemente. Depende muito do acionista majoritário do clube. E quanto ao técnico Luiz Castro? Pois é, galera, aqui no canal Fabiano Bandeira não cola narrativa. Por aqui tem análise criteriosa, constante. Eu venho observando o trabalho do técnico desde quando ele chegou ao Botafogo. São horas e horas de jogos assistidos, sem contar VTs, sem contar jogos de outras equipes, para aquela análise pré-jogo, para aquela análise pós-jogo também. E o Luiz Castro, em 2022, como sempre digo, foi perspicaz. Não tinha tempo e uma situação muito peculiar no Botafogo para montar o time, então ele conseguia encontrar brechas que eram padrões nos adversários, fazer gols e ganhar jogos assim. Cito aqui várias vezes muitos exemplos. E o Botafogo também desenvolveu ainda em 2022 uma bola aérea bem feita na parte ofensiva, pressão alta, pressão pós-perda. Em 2023 foi mal feita a organização para a temporada, porque o Botafogo ia para os Estados Unidos, depois não foi, começou a jogar o Campeonato Carioca com o time principal. Essa não era a ideia inicial. O Luiz Castro teve que reorganizar o time para uma estreia com 9 dias de treinamento, e o Botafogo começou a cortar caminho também. Bola aérea ofensiva, marcação alta, pressão pós-perda. Quando isso acabou contra o Vasco, não mais apareceu da maneira que aparecia antes, e a construção, que é o que o Luiz Castro veio para fazer no Botafogo, não apareceu. Paralelamente ao trabalho de marcação alta, de pressão pós-perda, de bola aérea ofensiva, ele não conseguiu construir o jogo aproximado, o jogo propositivo. Luiz Castro não conseguiu dar ao Botafogo um padrão. Em 2022, eu ignorava isso completamente. Por quê? Dava para entender o contexto, não tinha como cobrar em 2022 um Botafogo propositivo, jogo bonito, um time trocando vários passes na zona ofensiva, ludibriando os adversários para fazer os gols. Muitos jogadores contratados, um time para o primeiro semestre, um time para o primeiro turno do Brasileiro, outro time para o segundo turno do Brasileiro. Em determinado momento do Brasileirão, o Botafogo teve média de 8 desfalques por jogo por conta de lesões e suspensões. Não dava para cobrar padrão do Luiz Castro e de qualquer treinador que estivesse à frente do Botafogo naquele período. Mas o Luiz Castro conseguiu no segundo turno, com a chegada de jogadores mais qualificados e com uma ideia de aproveitar as brechas dos adversários, vencer muitos jogos. O Botafogo em 2023 não apresenta nada, ele não conseguiu evoluir dentro deste ano um ponto em cima daquele padrão que a gente, ou muita gente, queria em 2022, em 2023. Por mais que a pré-temporada não tenha sido feita da melhor maneira por conta da desorganização extra-campo, e isso aqui é um link com o que falei na primeira parte do vídeo, o Botafogo precisa da organização extra-campo, da hierarquia. Por conta dessa má organização, o Botafogo teve alguns problemas. Mas depois o Campeonato Carioca rodou, começou, o Botafogo foi para campo, teve, assim, intervalos interessantes para desenvolver melhor a equipe
não desenvolveu, perdeu o que vinha desenvolvendo e não evolui. Aqui entra o meu ponto. Particularmente, não creio que o Castro consiga tirar mais do elenco atual. É só acompanhar, gente. A gente faz análise, tá aqui no canal quase que diariamente. Quando ele era perspicaz nos jogos, eu trazia aqui. E agora o Botafogo não constrói nada. Estou falando de 2023. Passou no sufoco contra o Sergipe na Copa do Brasil, pegou um brasiliense muito fragilizado, venceu jogando mal no primeiro tempo, com os gols de bola parada, e isso é um mérito. Vou sempre dizer que isso é um mérito. Ótimo que o Botafogo faça gols de bola parada. Na segunda etapa, foi bem melhor contra um time que estava ainda mais frágil depois de ter tomado 3-1 no primeiro tempo. Voltou a jogar com a Portuguesa no último sábado e se enrolou todo o Botafogo novamente. É claro que os jogadores têm responsabilidade, uns estão abaixo, outros estão muito abaixo, mas a responsabilidade maior para mim neste momento é a do Luiz Castro e da comissão técnica. O Botafogo tem tempo. O Botafogo vai jogar contra a Portuguesa na próxima segunda-feira, uma semana, mas vai jogar a Sul-Americana a partir do início de abril. Tem pelo menos 2 semanas. Isso é bom para treinar o time. Olha quanto tempo. E para o Campeonato Brasileiro, mais ou menos 3 semanas. O Botafogo tem como fazer a correção de rota agora. Mas depende do John Textor e de uma hierarquia que ainda não está bem definida no clube. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Este é o meu comentário, um convite ao debate maduro. Aqui a gente troca a nossa ideia. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, a qualquer momento eu volto. Aquele abraço, valeu, fui!